Eu estava conversando com um aliado recentemente, que veio aqui no estúdio, e ele perguntou: Ramon, como é que você tem crescido tanto, cara? É notória a diferença no seu crescimento, no seu progresso. Quando eu me olho no espelho, eu tenho orgulho de quem eu estou me tornando. Às vezes não tanto pelo resultado somente, mas pela postura. É sério, quando eu olho no espelho, às vezes tem um resultado que pode estar demorando um pouco para chegar, mas eu olho e falo: deixa eu ver se a postura está certa. Deixa eu ver se eu estou colocando a postura que eu preciso para seguir. Porque pode ter alguma coisa que não virou ainda, mas se eu estiver mantendo a postura, o resultado chega. Porque postura precede o resultado. A postura vem antes do resultado. E por isso que esse encontro para mim é tão fundamental. Porque ele vai trazer a postura. E foi isso que eu conversei com esse aliado, sobre postura. Tem uma frase que o Elton usa que é: quantas vidas você muda quando você muda a sua? As pessoas olham para você, as pessoas se inspiram. E não é sua obrigação inspirá-las. Mas o fato de você mudar, o fato de você usar o tempo ao seu favor, vai fazer com que a sua vida acelere e outras pessoas perto de você, talvez elas mudem só pelo fato de você ter mudado sua postura. E nós vamos falar sobre os dois tipos de postura. Então eu quero que você imagine duas pessoas com duas posturas diferentes. Existem as pessoas que vivem com a postura comum, e esse é o brasileiro comum. 80% dos brasileiros hoje, praticamente 80%, estão endividados. Muitos morando em cima da casa dos pais, fora, perto, dentro. Ai, mas eu não moro, mas muitos dependem dos pais. Outro dia eu estava fazendo um workshop e uma pessoa me disse assim: não, mas é porque meu pai foi maravilhoso e ela não tinha um relacionamento bom. Aí eu virei e falei assim: como que seu pai foi bom? Não, meu pai nunca maltratou minha mãe, meu pai nunca... isso e aquilo. Mas seu pai era bom mesmo? Era bom, só que ele vivia muito na gandaia. Aí eu falei: tô vendo. E às vezes ele passava 6 meses sem ver minha mãe. Eu falei: nossa, que referência boa de pai, né? E nós aprendemos a chamar de bom aquilo que não foi bom. As referências são ruins. E ela disse assim: não, mas é que meu pai foi bom, eu não sei como eu não arrumo um homem bom. Passado, toda a relação do passado mal resolvida interfere no presente e impede o futuro. O fato de você, sendo uma adulta e depende do seu pai para alguma coisa, ou não tem um homem bom na sua vida, significa que seu pai não foi tão bom assim. Como assim, Ramon? Pai bom é pai desnecessário. Você passou dos 20 e poucos anos, 25 anos, você depende do seu pai para alguma coisa, ele não foi bom o suficiente para tornar você independente dele e ter uma vida sozinha. Se seu pai morresse agora, você ia fazer o que da vida? Se você mora na casa dele, se você depende do dinheiro dele, se você depende de alguma coisa dele sendo adulto, então ele não foi tão bom para tornar você desnecessário. Entende isso? Mas é minha mãe. Se você depende da sua mãe, ou se sua mãe depende de você depois de adulto, ela não foi boa o suficiente para tornar ela desnecessária na sua vida. Você é um adulto e uma adulta dependendo de um pai, dependendo de uma mãe. Essa relação ainda não está saudável. Nós precisamos encarar essas relações para começar a observar a nossa postura. E existe a postura divergente. Essas são as duas posturas e você vai escolher em qual delas você vai passar mais tempo. E tem um ônus e um bônus em passar mais tempo em cada uma. O primeiro degrau da escada da postura é reclamar. O segundo degrau são as pessoas que vivem justificando tudo o que acontece. O terceiro degrau, questionar. O quarto, propor, e o quinto, aplicar. Lucas e Ana eram funcionários da mesma empresa. Os dois começaram de baixo, eram operadores ali, aprendendo a mexer com os papeladas, com algumas máquinas, e o Lucas sempre reclamava porque ele achava que ganhava pouco. Ele sempre reclamava porque achava que deveria ter sido promovido antes. O Lucas sempre reclamava porque achava que trabalhava demais e que o chefe era opressor. E a Ana tinha a mesma posição na empresa do que Lucas. Então ela mexia na papelada, mexia em umas máquinas e ela tentava se esforçar mais do que ela recebia. Então ela entregava um relatório a mais, entregava alguma coisinha a mais e o Lucas ainda ficava chateado. Ele falava assim da Ana: mó puxa-saco essa Ana aí, olha só. E aí chegou um determinado momento, essa empresa teve um problema com um grande cliente. Nessa hora, o Lucas e a Ana souberam do problema. Sabe qual foi a primeira coisa que o Lucas falou? O chefe não dá atenção direito, ele não tem nem tempo. Eu só quero ver, a casa vai cair. A Ana, por sua vez, olhou o problema do cliente e falou assim: caramba, isso pode dar um prejuízo para nossa empresa, isso pode quebrar nossa empresa. E ela começou a mexer em umas papeladas, chamou algumas pessoas da equipe ali para se organizar
e criou um plano de ação para tentar resolver, mas ela nem sabia se ia conseguir resolver. Não conseguiu arrumar a melhor solução para aquele cliente, mas eles conseguiram resolver 70% dos problemas até o chefe chegar e conseguir negociar com aquele cliente grande. Aí eu te pergunto, qual foi a postura do Lucas? Ele reclamou, justificou, questionou, propôs algo novo ou aplicou uma solução? Ele ficou aqui, ó, entre a justificativa e a reclamação. Ele ficou nessa postura que a maioria das pessoas, perceba, a maioria das pessoas fica com essa postura, entre justificar e reclamar. E perceba, toda justificativa é real. Talvez o Lucas era um bom funcionário em algum tempo, talvez sim. Talvez ele deveria ser promovido, talvez sim. Talvez ele tinha muito conhecimento, talvez sim. Talvez o chefe não dava a atenção que precisava, talvez sim. Toda justificativa, ela geralmente é real. Toda justificativa geralmente é verdadeira. Eu tenho muito conhecimento, eu deveria ganhar mais. E deixa eu te dizer, as pessoas que estão no topo, o conhecimento que elas têm não é tão diferente do que as pessoas que estão embaixo. É claro que quanto mais tempo elas passam no topo, mais elas vão aprendendo, mais elas vão crescendo. Mas para chegar lá, não foi o conhecimento sozinho, ele foi só uma parte. E muitos que estão embaixo, por exemplo, o Lucas sabia mais que o chefe dele, ou tanto quanto. Por que ele estava lá embaixo enquanto o chefe está ganhando 100 vezes mais? Porque ele é um cara que na escada da postura, ele parou aqui, justificando as coisas que geralmente são certas e realmente estão acontecendo e reclamando. Só que justificar e reclamar não te faz o quê? Avançar. As pessoas que avançam, elas estão aqui. E qual foi a postura da Ana? Em vez de justificar e reclamar, ela propôs. Quer dizer que o que ela propôs estava certo? Não, ela não resolveu o problema inteiro. Resolveu 70%. Mas o fato dela ter proposto algo novo e aplicado o que ela propôs, fez com que ela avançasse. Quando o chefe voltou, ele chamou ela para conversar e deu uma promoção para ela. Não é sobre ver apenas. É sobre encarar o que você está vendo. Tem muita gente que fala assim, nossa, Ramon, não estou conseguindo avançar, minha vida travou. Porque talvez você esteja vivendo uma indecisão. Existe a vida que você tem hoje e existe uma vida que você quer. Entre a vida que você tem e a vida que você quer, existe um buraco, existe uma lacuna chamada indecisão. Quando você não decide pela vida que você quer, e não decide pela vida que você vive e não quer mais, você entra num lugar chamado limbo. Você nem seguiu e nem decidiu voltar. Só que como a vida viu que você viu aquilo que você viu, e a vida viu a vida que você quer ter, e você ficou em dúvida, você entra num lugar chamado limbo. Nessa hora, esse cronômetro aqui, ó, ele é ligado. Tá aqui. Você tem um tempo para decidir. Você tem um tempo para encarar o que você está vendo. E se você não encarar, Ramon, significa que você vai manter a indecisão, vai ficar no limbo, e quando você não decide, os problemas vão decidir por você. Se você quer um relacionamento melhor e crescer seu relacionamento, ou se você quer ganhar mais dinheiro, tem uma coisa que importa mais do que aquilo que você quer. É o motivo pelo qual você quer. Agora sim, você vai ter a clareza final desse negócio todo. Nós vamos olhar para a escada da maturidade, que ela determina qual é o seu nível de maturidade, qual é o nível de maturidade dos seus objetivos. Então, aqueles 5 níveis, degrau 1, 2, 3, 4, 5. Degrau 1 são as pessoas que buscam afeto, 2, reconhecimento, 3, recompensa ou resultado, 4, propósito e 5, legado. No degrau 1, são as pessoas que estão naquele nível de maturidade da criança. A criança, ela sempre precisava chamar atenção para conseguir aquilo que ela queria, porque ela se via frágil e sem recursos diante do que ela passava. Segundo degrau da escada da maturidade é reconhecimento. Esse aqui foi o que eu passei mais tempo da minha vida. Os adolescentes, eles vivem esse lugar. Como é maturidade, criança, adolescente e adulto, seria um processo natural de crescimento do ser humano. Mas tem muitas pessoas que pararam aqui. Eu parei aqui por um tempo. Lembra do adolescente? Ele sempre está buscando ser reconhecido, não é só ser visto. Ele quer elogio, ele quer aprovação e se sentir importante pelo grupo. Então, quando o adulto cresce e passa aqui, e para nesse degrau, significa que ele não foi reconhecido o suficiente. O pai não deu reconhecimento, sempre aquele pai punitivo, cobrando, e esse adulto agora tem uma parede cheia de certificado, faz curso, e não tem resultado. Por quê?
ele vive tentando receber aprovação. Perceba se você está buscando afeto, reconhecimento ou resultado, recompensa. Porque quando você vem para esse degrau aqui, as coisas acontecem com mais facilidade, você consegue avançar e você consegue acelerar os seus resultados. Toque no link da descrição para garantir seu acesso ao Resgate dos Otimistas. É 100% online e gratuito. Preenchendo seus dados, você entra para o grupo exclusivo do evento. Não perca essa chance de fazer parte dessa transformação.